Eu vou começar com a primeira. Eu me identifico com valores, pautas conservadoras, Renan. Eu sou do interior do Paraná. Eu cresci manejando armas de fogo, dando tiros, e uma das pautas que o pessoal identifica com a pauta conservadora é a pauta de você ter direito de eu ter uma arma em casa. Quem vive no interior, Renan, não consegue entrar na cabeça, quem vive no interior, a visão de que você tem que proibir as pessoas de terem arma em casa. Porque se você está lá num sítio, e quem é no interior, normalmente a pessoa tem um sítio, tem uma casa em sítio, mora no sítio, você não tem como chamar a polícia se um bandido vier invadir a tua casa. Você só para você defender a tua família, não só contra o roubo, não só contra o furto, defender a tua família contra a violência, contra a morte, contra a violência sexual, o único recurso que você tem é ter uma arma de fogo em casa. Então essa é uma pauta óbvia para quem cresceu no interior, para quem veio do interior, para quem tem uma mínima convivência com as pessoas do interior. O brasileiro de bem tem o direito de poder proteger a sua família. Esse é um ponto que é identificado com pautas conservadoras. Eu não gosto muito de carimbos, mas esse é um dos pontos que é identificado. Eu defendo a vida, eu defendo a família. Eu sou fruto de um não aborto, Renan. A minha mãe foi recomendada que um médico recomendou que ela abortasse porque ela tinha altos níveis de toxoplasmose. E uma gravidez com altos níveis de toxoplasmose pode gerar todo tipo de deformação, pode gerar a morte do feto, pode gerar surdez, cegueira. E a minha mãe e o meu pai tomaram talvez a decisão mais difícil da vida deles, que foi me ter. Então, eu sou fruto de um não aborto, eu sou fruto de uma situação em que meus pais, por amor, decidiram me ter. Eu me sinto nisso em dívida com a minha família, em dívida com a sociedade brasileira, em dívida com a vida, com Deus, com o mundo. E por conta disso, e por conta de eu ser uma pessoa cristã, cosmovisão cristã, de que entende que Deus dá o sopro da vida, Deus dá a vida, só Deus tira, eu entendo que eu sou contra o aborto, eu sou um defensor da vida, então, é uma das causas que eu carrego comigo, que eu sempre vou carregar comigo, e eu tenho uma visão de mundo cristã, então eu me identifico com pautas de liberdade religiosa, de proteção do discurso, da liberdade de expressão. Eu fui punido no Ministério Público por ter exercido a minha liberdade de expressão, por ter criticado o Supremo Tribunal Federal, dizendo nada mais do que o óbvio, nada mais do que evidente e respeitoso, dizendo que as decisões do Supremo mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, dizendo que eu não estava imputando má fé a ninguém, mas estava simplesmente falando dos efeitos das decisões do Supremo sobre as nossas investigações e processos, porque o Supremo estava derrubando todo o trabalho que a gente estava fazendo. E eu fui punido por exercer a minha liberdade de expressão. Então eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo valores conservadores. Agora, eu não gosto de carimbos, eu estou lá para defender a sociedade brasileira, boas causas, bons projetos. E se eu tiver que escolher num segundo turno entre quem defende valores conservadores, quem não defende, se eu tiver que escolher no segundo turno entre quem é corrupto, entre quem teve um governo que gerenciou, sistematizou a corrupção, grandes casos de corrupção, os dois maiores escândalos de corrupção da história, Mensalão e Lava Jato, é claro que eu não vou votar no PT, é claro que eu não vou devolver o PT, Lula, para a cena do crime, para que eles continuem praticando esses esquemas de corrupção sistemática que existem há séculos no nosso país. A gente precisa virar essa página triste da nossa história, do desvio do dinheiro público, do saqueamento da saúde, da educação, da segurança, que tanto prejuízo causa para a sociedade brasileira.